no poder. Ninguém é eterno no posto principal de uma instituição, de uma corporação, de um poder do Estado. Nós sabemos desde Montesquieu que o Estado tem 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. A Constituição de 1988, no nosso país, só não quis dizer que tínhamos um 4º poder, mas erigiu o Ministério Público a essa condição. O Ministério Público ganha toda a gama de prerrogativas e de deveres de ser o esteio, de ser o fiel da balança do regime democrático, do Estado de Direito. E por isso tem autonomia, independência funcional, tem os seus membros, e ele age de uma forma tão peculiar que o seu chefe, o Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado, é nomeado pelo governador, mas pelo governador não pode ser demitido. É um processo que ainda guarda, até por resquício histórico, esta passagem pelo governo do Estado de uma lista tríplice que sai da classe. Os promotores e os procuradores votam e os 3 mais votados compõem a lista tríplice que vai ao governador. Sim, o governador tem a prerrogativa de nomear qualquer deles, qualquer dos 3, mas não poderá demiti-los. A saída de um procurador segue todo um trâmite na própria instituição e lá na Assembleia Legislativa, inclusive, com direito à ampla defesa e todas as garantias que estão na Constituição. O Conversas Cruzadas, cada vez que ocorre uma troca de comando em um dos poderes do Estado, traz o novo titular para uma entrevista. E ontem, quando aconteceu a posse do Dr. Marcelo Lemos Dornelles como novo Procurador de Justiça, o primeiro promotor de justiça a ocupar a função, e logo vamos explicar como é que isso aí funciona, a cerimônia teve um momento que o Paulo Guilherme Alves eternizou, de 4 poderes reunidos. Vamos dizer assim, ali estão José Aquino de Camargo, presidente do Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, o Dr. Marcelo Dornelles, recém-empossado, como Procurador-Geral de Justiça, e José Ivo Sartori, governador, e o Edson Brum, o presidente da Assembleia Legislativa. Alguém poderá dizer, aí está o retrato dos 4 poderes do Estado do Rio Grande do Sul. Não estará cometendo qualquer exagero. Você pode ter certeza que institucionalmente é esta a razão do equilíbrio, é esta a conformação do quadro institucional do nosso Estado, do Estado brasileiro. Com este tema, para entrevistar Marcelo Dornelles, está começando o Conversas Cruzadas. Recebemos, como eu já disse, o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles. Participa conosco neste trabalho os colegas da TV Com, jornalistas Leonardo Miller e Vanessa da Rocha, que também é titular do blog especializado Direito Fundamental. E também futura bacharel em Direito, aluna que é da FMP. Muito bem, o Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Sistema Fecomércio. Com você a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Cetsergues, a força do transporte e logística. Ceprorgues, uma plataforma de negócios e representatividade única. E Funerária Ângelos, funeral mais cremação em 10 vezes no cartão. Doutor Marcelo, boa noite. Em primeiro lugar, promotor Procurador-Geral de Justiça. Ninguém vai lhe tirar isso jamais, isso vai para a história. É um momento de democracia até interna, muito significativo. Como é que nasceu esse promotor? De onde é que surgiu? Primeiro apresento Marcelo Lemos Dornelles. Boa noite, Brito. Boa noite, Vanessa, Leonardo, amigos de casa. Para mim é uma honra estar aqui, Brito, e o primeiro programa que eu fiz questão de participar era aqui no Conversas Cruzadas. Já estive aqui dezenas de vezes, trabalhando como presidente da associação, como promotor, como subprocurador-geral. Então hoje é a minha primeira manifestação após a posse de um órgão de imprensa. Se dá aqui, para mim é uma honra, e especialmente pelo prestígio, pela amizade que nós temos contigo, com a casa aqui da RBS. Eu sou promotor de justiça há 19 anos. Semana passada, a minha turma completou 19 anos de posse no Ministério Público.
Eu, antes disso, eu sou natural de Porto Alegre, sou filho, meu pai era policial civil, conheceste, Adão Dornelles, falecido há 20 anos, minha mãe dona de casa. Depois de aposentado, meu pai se formou, ele fazia faculdade, advogou por um período. Eu ingressei na faculdade aos 17 anos, na PUC de Porto Alegre, e já comecei imediatamente a trabalhar com ele no escritório, ele já estava aposentado. Depois eu me formei e advoguei por um período de 4 anos. Aí fui buscar uma experiência sozinho, não trabalhando mais, sabe? Trabalhei um período sozinho, sem o meu pai, depois com ele também, e fui fazer concurso público, porque eu sempre, na faculdade, da ontem eu fiz essa homenagem também para ele pessoal, na faculdade eu tive um professor que me chamava muito a atenção, que era o Paulo Olímpio Gomes de Souza, que foi procurador-geral, foi presidente da associação, mas não por isso. Era uma coisa que me chamava a atenção, era a forma como ele colocava em relação aos temas importantes da criminalidade, a forma como... Aquilo me chamava muito a atenção. Eu não sabia muito bem, era guri, o que era o Ministério Público, mas eu ali disse, não, eu quero ser promotor de justiça. Em seguida que eu me formei, eu passei no concurso para delegado de polícia, que era a minha origem, meu pai era policial, meu avô era policial, mas eu acabei não tomando posse, foi um concurso... foi em 93, 94, acabou sendo anulado pelo governador Colares, que teve algumas irregularidades. Eu continuei estudando, porque meu objetivo era ser promotor, mesmo que eu tivesse sido delegado. Passei no concurso para Tupanciretã, foi minha primeira promotoria. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio lá. Fui promovido para Cruz Alta. Em Cruz Alta eu fiquei mais 4 anos. Depois eu me removi para Canoas. Aí fiquei 4 anos na vara do júri de Canoas, fiz em torno de 200 julgamentos ali, na vara do júri de Canoas. Aí vim promovido para Porto Alegre. Porto Alegre eu fiquei um período muito curto aqui no Fórum Regional da Restinga e vim trabalhar na assessoria do então Procurador-Geral de Justiça, na época o Roberto Bandeira Pereira. Trabalhei na Procuradoria de Prefeitos. Depois dali eu fiquei 2 anos. Aí fui ser vice-presidente da associação, do Miguel Bandeira Pereira. Aí eu fui presidente da Associação do Ministério Público. E depois eu fui subprocurador-geral por 4 anos e agora procurador-geral. Essa questão do promotor, que é uma questão importante para nós, eu tive a honra de ser o primeiro, mas eu também comecei essa discussão de uma forma mais aprofundada enquanto presidente da associação. O que nós vislumbrávamos, assim? Teve uma sequência de situações que aconteceram, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, em que as carreiras simplesmente paralisaram. Especialmente em virtude da reforma previdenciária, e agora vem outra que está estendendo mais, por um período maior ainda, a aposentadoria compulsória. Tem algumas vantagens apenas para quem está na carreira. Isso no Ministério Público paralisou. Nós temos 1 a 2 aposentadorias por ano. O que me chamava, assim, o que me tocava, é que não só a minha geração, uma geração anterior e posterior, todas as gerações do Ministério Público, muitas e muitas, passariam sem ter qualquer papel de decisão, de influência nas decisões do Ministério Público. E cada vez mais o que nós vislumbrávamos é que as cobranças, não é questionar ou criticar, as cobranças se dão para quem está na linha de frente, que é o promotor, em qualquer circunstância. Se no interior do Estado, na vara do júri, na infância e juventude, os problemas batem à sua porta. Né? E aí, às vezes, e não é por mal, é uma questão natural, passa a haver um certo distanciamento de quem está longe dessa atividade em relação aos problemas que estão acontecendo. E nós começamos a fazer esse movimento de dizer, não, nós promotores, que somos a grande maioria da classe e que estamos, assim, enfrentando diariamente os principais problemas afetos à instituição e que temos uma cobrança maior, nós, de alguma forma, temos que colaborar e participar das decisões mais importantes. Esse foi um grande movimento. E se nós não fizéssemos um movimento que permitisse que os promotores também alcançassem a chefia, nós nunca chegaríamos, né? Porque sempre tinha um discurso assim, não, vocês chegarão, não, nós não chegaremos. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, eu sou promotor de justiça há 19 anos, eu estou há 11 na entrância final, que é a última, e a minha classificação como promotor final, eu sou o número 111. Tem 110 anos para 110, o colégio inteiro na minha frente para ser procurador. Nessa linha de aposentadorias, eu tenho a convicção, e já faz tempo,
que eu não serei procurador de justiça, porque não há condições matemáticas de que isso aconteça. E não é eu, Marcelo, são gerações e gerações e gerações. Nós estaremos passando, tu tem um certo momento que tu tem condições e garra e vontade e motivação de fazer algumas mudanças e depois passa. E eu vi colegas meus com essa motivação passarem sem ter condições de influenciar, e estou vendo colegas atrás de mim com essa ansiedade, essa busca, essa questão, essa tentativa de contribuir, de mudar algumas coisas, sem nenhuma oportunidade. Então esse foi um movimento assim, que eu fiz então como presidente da associação, e era uma coisa assim que vinha acontecendo no restante do Brasil, na maioria. Hoje são só 4 estados que ainda não permitem que o promotor possa ser procurador-geral. E nós fizemos esse movimento nacional e fomos, e aqui tem o registro aqui, isso só aconteceu porque a então procuradora-geral, doutora Simone Maranda Rocha, ela, naquele momento, ela contrariou uma decisão de um colegiado interno, que é o órgão especial, que por ampla maioria rejeitou a ideia da associação, e ela enfrentou, mandou para a Assembleia, e a Assembleia, por unanimidade, aprovou essa alteração. E aí, tanto que a gente... A alteração é na lei orgânica estadual. Na lei orgânica estadual do Ministério Público. E aí, nessa sequência, que se permitiu que fosse o subprocurador também promotor. Então, eu acabei sendo também o primeiro subprocurador-geral promotor, para que exatamente tivesse um pouco mais de experiência administrativa, de gestão, eu tinha mais era associativa, e agora a primeira oportunidade que um promotor assume essa condição. E, coerentemente, tem nas suas subprocuradorias promotores. Tem, são 3 subprocuradores-geral. O jurídico, o Dr. Paulo Emílio, um dos procuradores, que é procurador de justiça, inclusive, ele é o terceiro mais antigo, pessoa muito respeitada, muito experiente, e os outros 2 são promotores de justiça. A doutora Ana Petrucci, que vinha trabalhando comigo no GAGE, no setor de projetos do Ministério Público, e o colega Fabiano Dalazen, que vai trabalhar na subinstitucional. Muito bem. Vanessa da Rocha. Então, primeiras damas, né, Leonardo? Por favor, merece. Em primeiro lugar, parabéns por esse novo desafio, nesse cargo de extrema relevância aqui no Rio Grande do Sul. E eu vou começar questionando para o senhor em relação às nossas finanças, né? A gente está vivendo um dos momentos mais agudos da crise financeira, e o senhor vem acompanhando muito perto isso, e na sua própria posse já anunciou que vai cortar cargos em comissão no Ministério Público, são 35, né? Então eu quero questionar para o senhor sobre essas medidas de contenção, de que maneira que o MP pretende dar a sua parcela de contribuição em relação a isso. E eu já aproveito questionando também, ainda nessa mesma resposta, em relação às finanças, sobre o auxílio alimentação. A gente sabe que no Tribunal de Justiça já estão sendo pagos os valores de R$ 799 de auxílio alimentação para os juízes e desembargadores. Queria saber se o senhor pretende dar encaminhamento a isso também no Ministério Público, e porque o senhor, eu imagino que seja uma situação peculiar, com certeza, porque de um lado o senhor é representante de toda a sua classe, responde por todos os promotores e procuradores, mas por outro lado o senhor também é representante, né, da sociedade, dos interesses da sociedade, e nem sempre a sociedade é simpática à concessão de benefícios ao judiciário em geral. O Procurador-Geral de Justiça é o Procurador-Geral de toda a sociedade. Ele seria o promotor-geral da sociedade. Eu tenho muito claro essa responsabilidade e essa questão. A questão das finanças a gente vem acompanhando, até porque todos estão acompanhando, é matéria diária e permanente, é uma pauta permanente do Estado, a crise que não é nova, sempre foi. O problema é que chegou no momento em que as alternativas de enfrentamento estão cada vez ficando mais difíceis. O Ministério Público, como o Brito falou no início, tem a sua autonomia financeira e administrativa, ou seja, nós temos uma parte do orçamento. Nós temos, assim, para funcionar essa máquina toda, ela já tem uma engrenagem muito grande, né? Até porque são órgãos de fiscalização e tem uma cobrança em todas as áreas, enfim. Eu já ontem, na posse, já disse que tomaria imediatamente algumas decisões, que cabem no plano interno de uma forma imediata, e são coisas que nunca foram feitas. Certo? Então, só, por exemplo, na assessoria direta do Procurador-Geral de Justiça, eu estou diminuindo 10 membros
10 membros, Brito, entre procuradores, promotores de justiça, que eu estou devolvendo a atividade fim, para trabalhar nas promotorias e procuradorias. Eu estou duplicando, ou seja, cada promotor assessor vai ter que ter mais de uma função para que isso possa acontecer. Eu peguei assim, de uma forma linear, e comecei a cortar, porque os cargos de comissão, alguns são da administração, outros não. Eu imaginei assim que um toque que era um recado geral que eu queria dar, eu estou cortando no mínimo um em cada setor. Um em cada setor. Seja da atividade fim, seja da atividade meio, seja da própria imprensa, de tudo que é lugar, eu vou fazer um corte, que é uma demonstração de que nós queremos, e é um sinal para todos que as coisas efetivamente mudaram e estão mais complicadas. Só que não é só cortando que a gente pode ajudar. O que eu imagino é que o Ministério Público tenha na sua atuação. E por isso que eu não posso, veja que é um ciclo, né? Eu não posso desatender, porque senão eu não vou atender aonde eu posso arrecadar. Para nós é muito claro que tem alguns pontos que nós podemos ajudar em termos de arrecadação ou diminuição de gastos. Eu tenho, assim, uma convicção de que todo esse problema da corrupção, ela gera esse gasto geral. Então, as obras públicas são sempre tudo mais caro, o serviço público é mais caro por causa disso. Só que isso tem uma questão que ela é fundamental e ela nos resolve aqui no Estado, que é a reforma política e eleitoral. Sabe? Então, ontem eu falei, fui claro, muitas pessoas não gostaram, mas é a posição do Procurador-Geral e do Ministério Público. O sistema eleitoral, e vocês sabem disso, a cada ano se gasta mais e mais e mais e mais. A cada 4 anos, a fortuna que se gasta em campanhas eleitorais. E a gente sabe que aí está o foco, porque ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Então, isso é um complicador. Que nós temos que, a partir dali, isso representa uma diminuição do custo público, em geral, como um todo, nas obras, nos serviços, nos contratos, certo? Então, isso alguém tem que dizer e o Procurador-Geral está aqui para dizer, certo? Então, outra coisa que nós queremos falar, e eu falei ontem, é a questão da sonegação. Está todo mundo, não, tem muita sonegação no Estado. Eu não descuido que há uma carga elevada muito grande, mas há uma sonegação, sim. Só no ano passado o Ministério Público denunciou mais de 400 milhões de reais de sonegação. Certo? Que é basicamente a metade da folha do orçamento anual do próprio Ministério Público. Então, veja, entendeu? Aí tu aperta demais aqui, eu estou deixando de atuar ali. Então, só em 3, 4 autores de sonegação, nós denunciamos 400 milhões. Quer dizer, então, a minha ideia, e não é que agora nós vamos perseguir o empresário, não, longe disso. A minha questão é muito clara e muito simples. Quem está atuando de forma correta e adequada, não precisa se preocupar. Né? Então eu quero me preocupar com as licitações, com os editamentos, porque os contratos acabam sempre elevados. Então isso tudo são coisas que, independente daquela coisa do corte, o corte é um sinal, ele é importante, mas o Ministério Público tem o papel de, através da sua atividade, atuar em outros setores para que isso tenha uma compensação devida. A questão do auxílio alimentação, que a gente vê que tem sido colocada, e o Poder Judiciário vem enfrentando essa dificuldade, eu pretendo trazer essa discussão no plano interno. Nós temos 2 órgãos internos do Ministério Público colegiados. Nós temos o órgão especial do Colégio de Procuradores, que trata do orçamento, que trata de questões institucionais também, essa de mais relevância. E também tem um outro órgão chamado Conselho de Gestão Compartilhada, que é dividido o Estado em 17 regiões, e em cada uma delas tem um promotor que é responsável pela gestão e tal, uma forma de descentralização. Eu vou chamá-los para discutir, mas eu não vou me furtar de responder. Até porque é o seguinte, isso é uma questão que não depende também só de nós. Nós somos, por exemplo, olha a questão do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça foi condenado a fazer. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determinou que ele fizesse. E assim vai acontecer comigo. Porque essas normas, a gente sabe a crise do Estado, todos sabem e não negamos, mas o Estado do Rio Grande do Sul é o único Estado do Brasil que não reconhece esses que são direitos, a gente pode questionar ou não, né, pode concordar ou não, mas que são direitos reconhecidos à classe do Ministério Público e à classe do Poder Judiciário. Os únicos do Brasil inteiro que não pagam é o Rio Grande do Sul e
é o Rio Grande do Sul, o magistratura e o Ministério Público. E por isso que vieram decisões nacionais nos compelindo a fazer isso. Então, o que eu vou fazer ao dividir com esses órgãos internos é nós ver primeiro se temos condições financeiras de fazer. E também dividir as responsabilidades com eles de que a crise e o enfrentamento não é só do Procurador-Geral, é do Ministério Público como um todo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou premido também por uma decisão que me cumpre a fazer. Eu vou colocar para eles essa situação, mas eu já adianto que a disposição é de fazer algo semelhante ao Poder Judiciário, até porque essa paridade não é uma opção do Marcelo, não é uma opção do desembargador Aquino, isso é uma questão nacional, constitucional, que nós somos compelidos a atender. Leonardo Miller. Bom, boa noite para o senhor, parabéns pela posse. Vou aproveitar o gancho aqui da Vanessa da Rocha, que já tocou no assunto finanças, que é um desafio a mais para o senhor aí na sua gestão, né? O governador José Sartori já encaminhou para a Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que congela os gastos, né, as despesas aí para o ano que vem, 2016. Inclusive, está incluído aí o Ministério Público. Isso não vai prejudicar as operações do Ministério Público? Como é que o senhor encara esse desafio? A resposta depois dos comerciais? Muito bem. O Ministério Público, com a contenção de gastos, com o contingenciamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada por Zé Ivo Sartori, vai funcionar ou vai ter problema? A gente já volta. Conversas Cruzadas de hoje, numa edição especial, recebendo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, ontem empossado. E comigo, a colega Vanessa da Rocha, o colega Leonardo Miller, estamos levando adiante esta entrevista para conhecermos a figura humana e o profissional que estará à frente do Ministério Público nos próximos 2 anos. O Leonardo Miller encaminhou uma pergunta sobre contingenciamento das despesas no Estado, onde isso afeta o Ministério Público na sua efetividade. A Vanessa da Rocha estendeu uma esteira aqui sobre a mesa e disse, né, Leonardo Miller, num bom jurídico. Interessante esse termo jurídico. Ainda do que perguntar o Miller, eu quero perguntar, o que é que tu queres colocar além disso? O Leonardo Miller vai questionar, então, questionou de que maneira que atinge o Ministério Público. As operações, principalmente. Exatamente. E eu questiono em relação aos inquéritos que chegam da Polícia Civil no Ministério Público, se essa redução de alguns, não vou dizer investimentos, né, cortes diretos, a gente sabe que estão ocorrendo cortes em combustível, diversos tipos de cortes, possivelmente esteja atingindo as perícias também, se isso, existe alguma preocupação que esses inquéritos cheguem de maneira que também atinjam vocês? Esse é o meu questionamento. Sim. Leonardo, antes mesmo de eu assumir, até porque eu também era subprocurador-geral, não era da minha atividade, porque a minha atividade era a institucional, mas aí, depois da escolha e tal, eu comecei já a me preocupar e participei de algumas reuniões com o presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Contas do Estado, o defensor público-geral, o presidente da Assembleia, e tivemos, inclusive, acho que ontem lá na Casa Civil, ainda de manhã, tentando conversar. A proposta que o governador encaminhou, que o executivo encaminhou, ele prevê 3% na questão do pessoal, e 0 no custeio e 0 no investimento. Por óbvio que afeta. Não tem como, né? Até porque, especialmente se pegar a questão do custeio, independe de quem está sentado aqui. Certo? Vai subir a luz, vai subir os gastos. Nós temos contratos terceirizados, né, na limpeza, na própria vigilância, é combustível, é renovação de carro, é seguro de carro, sabe? Então, mas especialmente o custeio normal mesmo, água, luz, telefone. Então, é impossível não impactar. E o Ministério Público já vinha trabalhando de uma forma muito justa, assim, muito restrita, não teria condições muito de reduzir esses custos. E no pessoal também, veja, o 3% tu não consegue atingir nem o pagamento do aumento vegetativo natural da folha de pagamento, que são direitos que os servidores têm em termos pelo tempo de serviço, etc. Então, há um sentimento de muita preocupação de todos os poderes e instituições públicas que têm orçamento próprio, porque efetivamente nessas condições, respondendo a tua pergunta, claro que vai afetar, não tem dúvida nenhuma, porque tu tens que, em determinado momento, tu vai ter que
cortar, e aí as coisas acabam não funcionando adequadamente. O senhor vai até a Assembleia Legislativa conversar com os deputados para tentar mudar esse cenário? Com certeza. A votação da Assembleia, não? Sim, até porque assim, a Assembleia é soberana, né? E nós respeitamos e reconhecemos no Parlamento a soberania para decidir essas questões, inclusive para arbitrar essa discussão que está havendo. Sabemos as dificuldades que o governo tem, e por isso encaminhamos nesse sentido, mas conhecemos as nossas dificuldades operacionais básicas que serão atingidas nesse contingenciamento. Nós estamos tentando trabalhar uma melhora disso. Nós encaminhamos aquilo que seria o mínimo necessário, que seria 8% em termos de pessoal e 5% de investimento e 5% de custeio. É uma diferença muito grande da proposta feita pelo governo. Então, isso a Assembleia que vai arbitrar. Por certo que a discussão política disso, ela acontece. E o Procurador-Geral, o Presidente do Tribunal, o Tribunal de Contas, todos vão se mobilizar e conversar no sentido de demonstrar para o Parlamento, que representa a sociedade, de que as instituições, sem isso, vão acabar efetivamente paralisando. Isso que vem acontecendo na segurança pública, esse contingenciamento, claro que ele afeta lá, porque à medida que tu diminui a atividade policial na rua, ela diminui o número de apuração de delitos, número de enfrentamento de crimes que chegam ao nosso conhecimento. Tudo acaba afetando. Nós sabemos que, em algum momento, e nós estamos compreendendo a situação de que tem que ser cortado em alguns lugares. E é isso que nós temos que entender como o que é prioridade ou não. E por isso que quando eu assumi ontem, eu coloquei, essas são as nossas prioridades. Por exemplo, eu falei ontem, Leonardo, que nós queremos criar os GAECOS, Grupos de Atuação de Combate ao Crime Organizado no interior do Estado. A minha ideia era nas 4 finais, que é Santa Maria, Caxias, Pelotas e Passo Fundo, para atender a região para estar mais próximo. Até é bom colocar bem para que as pessoas entendam. Houve um tempo que apenas Porto Alegre era a entrância final. Isso. Agora Caxias, Pelotas, Passo Fundo e Santa Maria. Estas cidades têm o mesmo patamar de relevância institucional da capital. É isso. É a entrância final. O promotor pode se aposentar no último cargo sem vir à capital. Isso. Muito bem. E lá nestas cidades o senhor quer fundar GAECOS, que são grupos de combate ao crime organizado. Crime organizado em geral. Eu me lembro que o senhor no discurso fez uma referência muito clara à segurança alimentar, inspirado, quem sabe, na operação do leite. É isso mesmo. Que tem dado bons resultados. O que eu penso isso, retomando e respondendo as duas questões, né? Nós queremos esse cobertor curto. É um cobertor curto. E isso tudo influencia, quer ver, Vanessa? Por exemplo, houve uma decisão, nós temos policiais que trabalham conosco. Houve algumas decisões de devolver policiais. Tu está entendendo? Eu devolvo o policial, eu não tenho como atuar. Então é uma coisa que nós temos que sentar e conversar, porque uma coisa é tu ter eventualmente, e a gente sabe que tinha alguns policiais militares, especialmente alguns órgãos lá, mais de uma figura não na atividade fim. Mas no Ministério Público eles trabalham na atividade fim. Só que, em vez de estar ligado à brigada, à polícia, estão ligados ao Ministério Público, tá entendendo? Isso é uma discussão que nós temos que fazer a compreensão. Então, a minha ideia, por exemplo, de estabelecer nessas finais alguns promotores com atuação específica e sem ter algum apoio logístico, né? Isso tem custo. Né? Agora, claro, o que eu pensei, e já prevendo a questão do custo, e é uma forma mais moderna de trabalhar institucionalmente, Brito, é exatamente quando colocasse, por exemplo, a segurança alimentar. Onde é que eu tenho a fonte da informação? Na vigilância sanitária, por exemplo. Então, o policial, para nós, na segurança, que detectou a adulteração no leite, que pode encontrar na carne, no vinho, etc., ou em qualquer outro lugar, o nosso policial seria, numa parceria, a vigilância sanitária. O nosso policial na área do patrimônio público, da corrupção, é uma parceria que já existe, mas nós estamos tratando cada vez mais com o Tribunal de Contas, é o auditor do Tribunal de Contas, entendeu? Então essa é a forma que eu penso de trabalhar, que ela de alguma forma dialoga com a redução de custos, porque é o trabalho integrado, tipo força-tarefa, já aproveitando as estruturas das outras instituições públicas, e ao mesmo tempo esse trabalho de integração, ele dá um resultado muito mais efetivo. Ontem eu disse assim, o que acontece, como é que acontece hoje? Cada um trabalha de forma independente e te manda os resultados através de relatórios meses, às vezes anos depois.
Aí tu já perdeu toda a possibilidade de produzir uma prova melhor, as coisas já aconteceram, as pessoas já saíram dos cargos. Isso é complicado, isso dificulta. Então eu quero estreitar que nós trabalhamos em tempo real juntos. Aconteceu uma irregularidade lá, já nos chama, nós já usamos nossos instrumentos. Essa integração, ela tem esse papel de economizar, de aproveitar a própria estrutura e de efetivamente criar um pouco mais de condições de resultado. Então todas essas propostas já era pensando em como administrar o trabalho e ser efetivo dentro da crise. Esses cortes estão atingindo as áreas essenciais, saúde, educação, segurança, como a gente tinha falado. O senhor está preocupado com a maneira como os direitos sociais estão sendo atingidos? Sim, mas não é só aqui, né? Tu pega, por exemplo, ontem eu referi, desculpa ficar referindo ontem, mas em algumas coisas nós falamos já publicamente, mas ontem eu referi o seguinte... pode fazer isso, é o primeiro pronunciamento nos meios de comunicação. Mas quer dizer uma coisa, Vanessa, olha a questão da União, né? Estão cortando direitos sociais, direitos dos trabalhadores, programas sociais para fazer um ajuste fiscal. Né? Então a crise a crise pública em geral, ela está pegando a União, os estados e os municípios. Eu acho que a partir daqui nós temos que ter um grande diálogo de ver como é que nós vamos enfrentar isso para frente. Agora, não tem dúvida que afeta o atendimento de direitos, né? Por isso que, e nos afeta assim de uma forma muito profunda. Por exemplo, eu tenho uma das metas nossas é trabalhar a educação infantil. E porque a educação infantil, ela tem uma importância, né? Porque nós estamos deixando a condição de que as mães possam trabalhar com segurança, deixando que as crianças tenham um atendimento, uma atenção, uma alimentação. Isso é fundamental. Agora, isso entra dentro dos orçamentos dos municípios, que estão absolutamente também apertados em termos nas mesmas dificuldades financeiras ou até maiores, sabe? E eu diria, e digo, o Ministério Público tem o papel de cobrar isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a sensibilidade de que eles não estão cumprindo porque não querem, e sim porque não podem. Então isso que é uma nova forma que nós temos que encontrar e que me parece seja o diálogo através de uma construção de cronogramas. Porque o Ministério Público já não abre a mão do seu papel constitucional de cobrar, mas saiba que o prefeito não está fazendo, não porque ele não quer, mas porque ele não pode. E nós juntos encontrarmos algumas prioridades, alguns cronogramas, para que as coisas não aconteçam imediatamente porque não consegue, mas também a gente comece agora, para que daqui a 1, 2, 3 anos nós tenhamos alguns resultados. Eu acho que isso que eu quero trazer em termos de algumas mudanças de visão e de relação institucional. O senhor, na sua posse ontem, destacou alguns pontos, algumas áreas que o senhor quer trabalhar mais fortemente, que terá como bandeiras, né? A gente estava falando há pouco tempo da segurança pública, sistema prisional também. Sim. E o combate à corrupção. Nessa semana nós temos aí novas denúncias de contratações irregulares de funcionários na Assembleia Legislativa. Nós vamos denúncias também em outros órgãos, até mesmo particulares, envolvendo o futebol, a FIFA, enfim. Como é que o senhor pretende trabalhar nessa área, né? O senhor até falou que tem diferença no seu trabalho referente ao seu antecessor, né, o Eduardo de Lima Veiga. Que diferenças são essas, e principalmente no combate à corrupção? O que o senhor pode destacar para a gente de caminho, de ferramenta que será diferencial, que pode dar resultado nesse problema? Sim. Não, a minha diferença em relação ao Eduardo Veiga é de personalidade, não é de trabalho. O Veiga foi subprocurador-geral, foi um grande procurador-geral, também teve metas e nós tentamos trabalhar todo o possível nessas mesmas áreas também, todos tentaram, e se não fosse eu, outros também teriam essa mesma condição, porque isso não é uma prioridade do Marcelo Donés, é uma prioridade da sociedade e do Ministério Público. Então as nossas eventuais diferenças são como qualquer pessoa, o Brito é diferente de ti, não é essa a questão. A gente quer fazer a questão da Assembleia, por exemplo, eu não recebi ainda formalmente, porque as informações que eu tenho sobre o que aconteceu lá são informações que eu recebi pela imprensa. Uma coisa é eu recebê-las como cidadão, outra é como procurador-geral. Então, o que eu já determinei hoje de manhã? Que nós vamos ter um promotor de justiça que vai cuidar especificamente disso, vai fazer a avaliação técnica do que já tem e do que precisa fazer, e depois vai trazer o meu conhecimento.
Então, por certo que algumas imagens que nós vimos são imagens fortes. O tema é seu pela prerrogativa de função dos envolvidos, né? Sim, pela prerrogativa, o Procurador-Geral seria o promotor do caso. Então, me redobra o cuidado em relação a isso, né? Então, eu tenho que aguardar, porque uma coisa assim, importante, Brito, e especialmente no teu programa, uma vez eu tive, ainda na época do lazer, algumas discussões no trabalho do Grisotti, no tocante ao Dyer e tal, porque uma coisa assim, o trabalho jornalístico e o trabalho jurídico, né? Então o jornalístico está ali, as imagens, aconteceu, é isso e vamos lá. Para nós, não. Então, por exemplo, na área jurídica, pode até ser questionada a forma como obtidas as imagens. Então, o Ministério Público, para levar uma situação ao Poder Judiciário, ela não pode ser feita com base simplesmente nas imagens. Eu tenho que reconstruir tudo que aconteceu ali com outros elementos de prova, buscando os documentos, ouvindo as pessoas, dando o direito de que as pessoas se expliquem e justifiquem aquilo que aconteceu, para que depois eu tome uma providência, e aí sim, com elementos de prova suficientes, legítimos e lícitos, eu encaminho ao Poder Judiciário uma demanda ou não, né? Então, é um pouco diferente isso. Então, o que eu pedi? Eu sei que isso já tem no expediente lá, eu quero saber em que pé que está, que não deu tempo, né? De a gente verificar ainda, mas a partir disso nós vamos avaliar em que condições encaminhar. E diante de outros casos, até por isso que eu falei da referência ali do seu antecessor, referente ao combate à corrupção, o senhor tem algum exemplo que o senhor possa citar aqui para a gente de ferramenta? Não, a diferença é de método. Não, a diferença é de método, né? Por que a diferença é de método? Isso que eu coloquei aqui, de trabalhar em tempo real, de trabalhar com uma proximidade muito maior, de trabalhar utilizando já os outros órgãos de fiscalização como parceiros mesmo. Essa é uma diferença de método e ela é muito significativa, né? Porque o que acontece? Uma coisa é tu trabalhar na forma tradicional. Qual é a forma tradicional? Então a polícia faz o inquérito, eu não tenho nenhuma interferência, quando ela concluir, ela me manda e eu vou olhar. A CPI faz a investigação, eu não faço nada, quando ela terminar, ela me manda. O Tribunal de Contas faz a auditoria, faz lá suas inspeções, as investigações, quando terminar, ela me manda. Isso é o método tradicional, que não é só o Veiga que faz, todo mundo sempre faz assim. O que eu penso em fazer diferente? É nós não fazermos isso, sabe? É respeitar a autonomia, a independência de cada instituição. E trabalharmos como parceiros de forma tipo de força-tarefa, de que nós não fiquemos nós aguardando. Nós queremos atuar antes. Esta é uma diferença muito grande. Ela é muito grande. Porque uma coisa, tu pega, por exemplo, hoje todos os instrumentos de investigação, se tu não está fazendo em tempo real, tu já perdeste. Aí tu recebe um fato de 2 anos atrás. 2 anos atrás ele fez isso. As pessoas não estão mais lá, não falam mais, não conversam, já mudaram o telefone. Quer dizer, tu não tem um instrumento de investigação. No campo da sonegação, a empresa já fechou as portas. Já fechou, já trocou de nome, já mudou o patrimônio. Tu está entendendo? Então essa mudança que eu quero fazer de método, ela é muito significativa. Sabe? Porque aí a ideia de que a gente trabalhe numa parceria, numa proximidade, que nos permita atuar mais em tempo real e não um ano depois, com a prova que foi produzida. Até porque, assim, só um detalhe, Brito, esses órgãos que eu citei aqui de fiscalização, que são públicos, que são parceiros, eles não têm os métodos que nós podemos ter, que são quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, etc. Eles não têm. Eles têm o dia a dia, a parte técnica. Então, nós juntos, veja só, a parte deles com a nossa sobrepõe e qualifica o trabalho e o resultado de todos. Como exemplo assim imaginado aqui agora, o ICMS está fazendo por seus fiscais uma blitz num determinado segmento onde se identifica a possibilidade forte de sonegação. Enquanto os fiscais estão atuando, o promotor que estiver junto pode já providenciar um pedido à justiça de uma escuta telefônica, por exemplo, que o fiscal do ICMS não vai fazer. É isso mesmo. Essa é a ideia. É essa a ideia. E isso muda radicalmente. Porque quando ele te manda um ano depois, isso já acabou. Sim. Eu vou trabalhar simplesmente com o que ele produziu. E o que ele produz não tem esses instrumentos. O relatório é uma coisa,
parece, pô, ontem alguém até me perguntou, mas por que não fizeram isso antes? O relatório da inspeção do Tribunal de Contas é uma coisa, um promotor estando dentro do Tribunal de Contas, com aquele MP especial que lá existe, é outra. É outra coisa. Preciso fazer um adendo a esse assunto da agilidade. Na esteira da... Na esteira. Seguindo ainda esse caminho sobre o caso Bacejo, o senhor falou muito sobre trabalhar em conjunto, né? O senhor falou trabalhar em conjunto com outros órgãos e também em conjunto com a sociedade, e agora está falando de agilidade. Essa denúncia chegou no Ministério Público de Passo Fundo em maio de 2014, mas o procedimento ele só foi instaurado nesse ano, em fevereiro, 9 meses depois. Sim. Quando o denunciante, o Neuromar Gato, foi no Ministério Público lá de Canoas, ele levou provas, né? Canoas ou Passo Fundo? Desculpa, Canoas não. Passo Fundo levou provas. Canoas que nós não sabemos. Não, melhor deixar, deixa assim. Levou provas, levou diversas informações, mas esse procedimento investigatório ele só foi instalado 9 meses depois, e até agora uma prestação de serviço para a sociedade. Os nossos telespectadores que estão nos acompanhando tem alguma denúncia para fazer para o Ministério Público, queria que o senhor falasse qual é esse procedimento, que tipo de informações que pode levar e quais são os critérios para ser investigado, porque neste caso até a Subprocuradoria Geral para Assuntos Jurídicos informou que a demora ocorreu pela necessidade de cruzar informações e ver a veracidade das provas apresentadas. Houve um erro aí? Olha, eu não tinha conhecimento disso. Parece que eu era do subprocurador institucional e isso era tratado da subprocuradoria jurídica. Nós somos completamente lugares diferentes, trabalhos diferentes, não é uma coisa assim como parece que aconteceu lá, todo mundo sabe. Não é. Principalmente porque é um expediente que talvez estivesse sob sigilo. Eu não sei o que aconteceu, Vanessa. Eu não sei o que aconteceu. Mas certo. Não é natural demorar 9 meses. Olha, pode ocorrer? Pode demorar até mais. Até mais, que é o que eu tentei falar antes. Tu pega, por exemplo, tem uma informação, eu não quero entrar muito no caso concreto, mas uma informação de uma pessoa. Tem que ver qual é o interesse dela, ela também está comprometida, tu tem que cruzar para ver se, às vezes demora. Esse ano eleitoral, vocês fazem uma análise? Não. Também não. O caso concreto será seu, né? O caso concreto será meu, então eu quero ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Mas eu te diria aqui, publicamente, eu não conhecia, porque não era da minha área, não era do meu setor, entendeu? O que eu pedi foi que, a partir de hoje, eu designei um promotor só para isso, e aí ele vai verificar aquilo que está acontecendo. Então, eu não sei efetivamente o que aconteceu. Não posso dizer se foi erro ou não erro, entendeu? Agora, a justificativa é aquela que eu falei antes. Não é simplesmente pegar uma matéria, e tem que fazer um cruzamento, tem que buscar. Às vezes, informações demoram muito, né? Pega, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário que eu sei que foi pedida, demora, às vezes, horrores. Tu tem que fazer um pedido, o tribunal tem que deferir, tu tem que mandar para os bancos, tem que voltar. E, às vezes, para te tomar um passo à frente ou para trás, ele é fundamental. Né? Então, a gente não faz as coisas de atropelo. Então, tu tem que ter alguns caminhos seguros, jurídicos, corretos. Então, não diria que houve erro. Né? Mas também não sei te dizer por que demorou, porque eu não tive conhecimento ainda. Vamos ao intervalo e depois continuamos. Vanessa, Leonardo, eu aqui com você e o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles. Eu registro a presença entre nós no estúdio do Ricardo Gresseler e da Cristina Oliveira. A Cristina, querida companheira, ex-colega aqui desta casa, hoje respondendo pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Voltamos com o Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, nesta edição especial do Conversas Cruzadas. Comigo, os colegas Leonardo Miller e Vanessa da Rocha. Vou me permitir fazer uma pergunta em cima de tema de repercussão nacional, até mundial, por tudo que se sabe e pela posição que o Brasil possa assumir. Redução ou não da maioridade penal? Beto, essa é uma questão... A posição do jurista Marcelo Dornelles. Sim, eu vou falar sobre isso. É que nós temos dentro do Ministério Público divisão.
Não é muito grande, mas tem alguns colegas criminais, principalmente até alguns colegas que trabalham na vara do júri, mais até localizado, eles são defensores ferrenhos da redução da maioridade penal. O doutor Eugênio Amorim, mais do que uma vez, definiu até em congressos do Ministério Público. Tem tese para isso. O Amorim, mas não é só o Amorim, tem outros colegas que têm essa posição, porque é o colega que está ali na frente, no tribunal do júri, e vendo aquela... as mortes hoje são por banalidades, por futilidades, né? Então estão vendo ali, sofrem muito com isso, sofrem com as famílias na presença deles, então eles têm essa posição um pouco mais... nesse sentido. Por outro lado, o pessoal da infância e juventude é radicalmente contra, né? Então nós temos essa diferença dentro do Ministério Público. A minha opinião pessoal, né? Eu sou contra, sempre fui contra. Isso que na minha atividade fim, e hoje eu sou classificado na Promotoria da Infância e Juventude, trabalhei na Infância e Juventude, mas trabalhei muito mais tempo da minha carreira no Tribunal do Júri. O que eu penso é assim, ó, não no tocante aos promotores, mas em nível geral, há uma incompreensão do que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu lembro uma vez, saiu uma pesquisa, isso há uns 5 anos atrás estava muito presente, quando dá um crime grave que envolve adolescente, isso vem e volta, mas estava bem ferrenha uma situação, e teve uma pesquisa muito interessante. Ela diz assim, você, popular, eu nunca me esqueci, não vou saber qual é o instituto, mas me chamou muita atenção. Você é a favor ou contra, para a população, a redução da maioridade penal? 89% disse que sim. Pergunta número 2. Você acha que, então, o adolescente, esse de entre 16 e 18 anos, deve ficar junto com os criminosos adultos? 89% disse não. Então significa o quê? É uma absoluta incompreensão. Porque se ele quer a redução, mas não quer que eles fiquem juntos, eu respondia, apresento para vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque isso já existe. Então o que aconteceu? Desde que o Estatuto entrou, ele sofreu uma distorção que era assim. E foi geral. Da polícia, do Ministério Público, dos professores. Agora ninguém pode fazer nada. Agora o adolescente só tem direitos. Agora, isso não é verdade. Mas isso pegou, isso colou. Então as pessoas acham que o adolescente pode fazer qualquer coisa e não tem responsabilidade. Isto não é verdade. O adolescente sofre a internação como o adulto sofre a prisão. Tem um porém, que é um complicador. É um limite de 3 anos de internação. Agora, isso é uma lei ordinária de 1990, que você pode mudar com maioria simples, com maior tranquilidade. Por que 3 anos e não 5 e não 8? Este é um erro. E não tu reduzir e colocar o adolescente nesse sistema absolutamente quebrado, falido, corrupto, que é o sistema prisional, em que são dominados os presídios por facções, em que há toda a ordem de violação de direitos humanos lá dentro, e nós vamos botar mais adolescentes lá. Porque outra incompreensão que a sociedade tem é achar que como se houvesse no Brasil prisão perpétua, e não tem. O que eu digo assim, eu já disse muitas vezes isso, todos vão sair de lá. Todos vão sair de lá. Então o que nós queremos? Que eles saiam como de lá? Então nós queremos botar pessoas mais jovens lá dentro, então eu não tenho dúvida nenhuma de que eu pessoalmente sou contrário à redução. Agora apoio, porque passei enquanto promotor da infância, questões muito difíceis, de crimes bárbaros, dificílimos, gravíssimos, e uma internação muito pequena, que são 3 anos. Então me parece que o resultado é ampliar para 5, para 7, para 8 a internação e não se questionar a questão da redução. Minha opinião. A gente está falando em maioridade penal, eu queria tocar no assunto do sistema prisional no Rio Grande do Sul, que é um assunto urgente, né? Está superlotado. O sistema prisional, as cadeias estão superlotadas. A gente tem um presídio central aqui que teve redução, o pavilhão foi colocado abaixo, com a promessa dos presos serem colocados em outros presídios, não ficaram prontos. A gente tem o exemplo de Canoas, né? O próprio juiz Sidney Brizuska, da Vara de Execuções Criminais, fala que hoje em Porto Alegre, somente em Porto Alegre, tem 2.300 adultos condenados que
que estão na rua porque não tem vagas nos presídios. Como é que o senhor vai tratar desse assunto, que é o assunto que eu disse aquele que é urgente, né, para os próximos dias, para os próximos meses? O senhor já tem alguma ação encaminhada, algum projeto? Sim. Ainda antes, enquanto subprocurador-geral, nós criamos um projeto piloto no interior do Estado, na região das Missões, em que nós colocamos um promotor centralizando todos os presídios, porque os problemas são comuns. Né? O problema, a grande dificuldade do sistema prisional é que ele nunca foi prioridade para ninguém. Agora, por que se tu pegar assim, em qualquer circunstância, na rua faz uma pesquisa sobre importância? Então, o que não, é a saúde, é a educação, é a segurança. O preso, e aí nós temos os recursos orçamentários incompatíveis para atender essas necessidades que a sociedade entende como mais importantes. O que eu tenho dito, Leonardo? Que o sistema prisional é o principal problema da segurança pública. Só que como é que as pessoas veem segurança pública? Eu quero ver policial na esquina, eu quero ver... O problema é o sistema prisional. Então, nós temos que entender que tem que ter investimento lá. Tem que ter investimento. Tem que criar vagas. Tem que melhorar as condições. Porque se tu não criar vagas, é um depósito. É um depósito. E sem criar vagas, não é um sistema jurídico, não adianta, não tem o que fazer sem criar vagas. Certo? Então o que está acontecendo agora? E isso é um problema histórico, de não criar vagas, porque nunca é prioridade. Porque se tu olhar e assim, não, o preso tem que ser maltratado, tem que se dar mal mesmo, o preso tem que pagar. Esse é um sentimento de vingança que a sociedade tem. Eu não questiono, mas ela tem que saber que ele vai sair e que nós temos que melhorar as condições, especialmente daqueles que vão entrar. Te respondendo, nós temos uma que já vem acontecendo, que é o método APAC, que existe talvez já tenha até feito alguma discussão aqui, Brito, que é de Minas. Pretendemos fazer na próxima semana, eu estou tentando com o Gilmar Bortolotto, recentemente promovido a procurador, e o doutor Brususka, porque em Santa Maria, em um evento recente da Unifra, em que eu também fui palestrante, encontrei o trabalho APAC lá de Minas Gerais, com vídeos, inclusive, que eu não tenho ainda autorização para exibir na TV aberta, porque é um vídeo acadêmico. A experiência do amor, do afeto, substituindo o ódio, em última análise. É isso. Então, isso, por exemplo, o Bortolotto foi promovido agora, mas ele não vai trabalhar na minha assessoria, mas nós queremos trabalhar com projetos, que é uma outra coisa em termos de gestão. Esta APAC, que tu trabalha com projetos sem ter que... Ele faz, além das funções dele, faz alguns projetos específicos. Eu peço que o senhor detalhe a experiência APAC, a justiça restaurativa. O método APAC, claro que ele não vai solucionar, mas nós temos que começar. O método APAC, ele trabalha com base na ideia da responsabilidade do próprio preso e ele é cuidado pelos próprios presos. Tu dizer isso assim, sem explicar, sai todo mundo correndo. Agora sim, os presos vão cuidar dos presos. Então nós temos muito, e Brito, eu estou aqui, eu já vi dezenas de vezes aqui. A imprensa tem muita culpa nisso, sabe? Tudo é na manchete, tudo é no... Então, imagina se sair uma manchete dessa, pronto, nós viramos bandidos. Mas não, nós temos que ter consciência de que as coisas têm que ser pensadas. Então esse método funciona lá. E os próprios presos cuidam, e os índices de reincidência são em torno de 5, 6, 7. O ponto de toque, o segredo deste APAC é a Associação de Proteção aos Condenados, ou coisa parecida. De proteção e amigos de condenados. É como se fosse uma APAI para condenados. E o ponto de toque é restaurar os vínculos de afeto entre pessoas, a partir de um grande valor, família. A família da vítima e a família do criminoso. É este o segredo da APAC. E a cadeia é pequena, para 70 ou 80 penados. Isso, que é uma outra questão. Exatamente. Tem que construir essas casas. Isso. Não, já está uma em andamento aqui em Canoas. É um projeto que vem sendo feito, está acontecendo aqui em Canoas. Isso é uma situação, tá? A outra, que eu tenho dito também depende, mas são decisões que tem que se começar a tomar. Nós temos que ter presídios pequenos e, dentro do possível, nos municípios, ou num pool um consórcio de municípios. Porque uma coisa eu me lembro uma vez, quando comecei a discutir essas questões, dizia assim, não, aqui na minha cidade não pode ter presídio. Aí eu disse assim, bom, mas não tem crime aí, vocês não produzem crime. Então, as outras cidades têm que receber o teu criminoso.
Tu não pode receber o teu criminoso, porque vocês são puros demais para receber no presídio. Mas aí não acontecem crimes. E as outras cidades têm que receber os teus presos. Então tem muita hipocrisia nisso. Sabe? Então eu defendo assim claramente que cada cidade ou consórcio de cidades pequenas tem um presídio pequeno, porque tu não pode misturar o preso comum, o preso da cidade pequena, o preso do crime não tão grave com os quadrilheiros. Porque esse sistema que teria encharqueadas e tal, que é para... Hoje virou, vai todo mundo para lá. E hoje o cara entra lá e é classificado. Tu vai para cá ou para lá. Ele sai devedor do quarto, da comida, ele sai dali devendo para os presos. Lá deixou de ser alta de segurança, né? Deixou de ser segurança. Então, assim, ó, por que eu te respondendo? A PAC é um modelo que já está começando. Defender, porque às vezes as pessoas... Eu reconheço a dificuldade que as pessoas têm, especialmente o político, de defender contra a população. Agora, eu posso defender contra... Nesse sentido, olha, cara, tem que ter presídio sim. Na tua cidade, sim. Ou então eu falei assim, vamos pegar todos os presos que estão nas outras cidades da tua e vamos largar aqui. Entendeu? Então as pessoas têm que parar com esse puritanismo e saber que a violência e a criminalidade é inerente à sociedade. Ela está em todas as classes sociais, está em todos os lugares. Então começamos cada um cuidando pelos seus. Então, e aí tu cuidando dos teus, perto de ti, perto da família, fiscalizando o agente penitenciário. Opa, ele está com uma condição financeira que ele não pode ter. É um complexo disso, né? E também o enfrentamento que eu quero trabalhar dentro da ideia de GAECOS, a corrupção. A corrupção do sistema, certo? A gente vê hoje assim, ó, os crimes mais graves são comandados de dentro por telefone, certo? Como é que tem tanto telefone? Aí, não, as visitas, não. Aí tu massacra, sacrifica as visitas, especialmente as mulheres, as crianças, as mães, são submetidas a condições desumanas de revista, e a gente sabe que não é aí que está, certo? Então, é uma coisa, mas tudo passa também com a ideia de se priorizar alguns recursos para criar vagas. Vanessa. O que pode ser feito na área da saúde? A gente falou bastante sobre segurança, falamos um pouco sobre educação e na área da saúde. A gente vive noticiando sempre na iminência de fechamento de leitos, na demora do atendimento, de que maneira que o Ministério Público pode tomar ações para melhorar esse serviço à população, doutor? No nosso organograma, a saúde está dentro das promotorias de direitos humanos, né? Então, tem um centro de apoio operacional, que é o colega Mauro Souza, tem as promotorias em Porto Alegre especializadas em direitos humanos da saúde, e no interior do estado os colegas têm a atribuição. Uma das coisas que o Ministério Público tem feito é a questão, e que ela pesa muito no orçamento, é a questão dos medicamentos, certo? É uma questão de organização. E o Ministério Público nessas áreas, específico, mas em outras também, qual é o grande papel que ele pode ter? De ser o catalisador da organização e da gestão do... Que nem eu tentei falar na área da fiscalização, sabe, tu catalisar. Eu tentei fazer isso no plano das drogas e nós queremos fazer no plano da saúde. Falta alguém que organize e gerencie. Falta alguém que dialogue diretamente com a Secretaria Estadual, com a Municipal, com os representantes federais, com o SUS, com o médico. E o Ministério Público pode ser esse catalisador. Na área de medicamentos, por exemplo, teve um programa muito exitoso, que foi uma parceria, até rendo aqui homenagem ao Rodrigo Sheila de Moraes, colega nosso, promotor, que ele trabalha com a organização sistêmica das coisas, certo? Então, o que virou assim? Virou uma febre de entrar com ações. Eu quero medicamento, eu entro com ações. E aí, aí vem aquela coisa, é o direito fundamental à saúde. O judiciário vai dar, o Ministério Público vai concordar, e isso virou uma bola de neve, que às vezes em alguns lugares é absurdo. Os próprios representantes da saúde diziam, vai lá no promotor, no defensor, para ele entrar com a ação que eu vou te dar o medicamento, ou o leito. Isso é completamente anômalo, tu judicializar toda a questão da saúde, é anômalo. Isso deveria ser uma exceção, e ao mesmo tempo é muito mais caro. Até uma coisa que me desagrada muito, os prefeitos falam muito isso, nos municípios, ainda quando é ingressada a ação, ou por advogado particular, ou até pela defensoria pública, Brito, tem honorários. Às vezes, em reunião de prefeitos, eles me dizem assim, doutor, nós gastamos mais nos honorários do advogado do que no remédio. Agora, o que falta? Falta sentar
conversar, de organizar e ter alguns critérios, porque as coisas são feitas de forma muito abusiva. Eu quero o remédio tal porque o doutor tal, que foi favorecido pelo laboratório tal, me disse que é aquele. E aí é uma outra... A gente já entra na corrupção de novo. Isso, entendeu? Então, isso tudo tem... Então, como é que tu pode trabalhar isso? O Ministério Público pode ser o catalisador disso. Durante, não porque depois. Nós não podemos, assim, quer ver, Vanessa, Leonardo, Brito, nós não podemos trazer para nós a gestão da saúde, tá entendendo? Aí começa assim, não, o que tu vai fazer no sistema prisional? Eu não vou gerir o sistema prisional, eu não vou gerir a saúde, eu não vou gerir a educação, se nós estamos errados. Aí eu entro completamente errado e passo a impressão de que, não, então o Ministério Público vai resolver a saúde. Não é o nosso papel, tem os gestores de saúde. O nosso papel é ser esse facilitador e catalisador, especialmente na interlocução, que às vezes não tem, às vezes é uma questão partidária, às vezes é uma questão... Então não tem interlocução, isso nós somos um catalisador importante, e a outra é cobrar quando tem irregularidade ou quando não está sendo atendido. Né? Mas eu não posso te dizer assim, nós vamos melhorar a gestão da saúde, não. Mas nós podemos melhorar, nessas questões do custo da interlocução, isso sim. Muito bem. Vamos ao intervalo e voltamos para as considerações finais do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Marcelo Lemos Dornelles. No último bloco do Conversas Cruzadas, é tradicional que os convidados tenham liberdade, sem qualquer provocação de perguntas, para a manifestação final. Isso acontecerá também com o Dr. Marcelo Dornelles. Antes, no entanto, tem duas perguntinhas, drops, pinga-fogo, com o Leonardo Miller e a Vanessa da Rocha. Vai lá, Leonardo. Vamos lá, então, rapidinho. Eu queria perguntar para o senhor a respeito das campanhas que são lançadas por diversos órgãos, né? Por exemplo, dá só um exemplo aqui que até fiz uma reportagem durante algum tempo aí, sobre o Conselho Federal de Medicina, né? Que exige que o paciente seja atendido em até 2 horas nas emergências e não pode ficar internado mais que 24 horas também numa emergência. Aí coloca no plano para que o paciente procure, então, o Ministério Público para denunciar se isso não for cumprido, né? Como é que o Ministério Público pode trabalhar em conjunto, né, junto com esses órgãos, para que isso realmente aconteça? E se o senhor já tem em mente alguma campanha da sua gestão aí para os próximos meses? Olha, o problema é assim, que cada área cria uma e deixa confuso o cidadão, né? Então, na área do consumidor tem um número, na área tem aquele disque 100 do abuso. Então, o que eu vi a dificuldade que nós queremos ter é alguém que centralize isso. Porque senão, às vezes, o Ministério Público está muito grande, tem em todos os lugares, tem ouvidoria. Às vezes chega num lugar inadequado, até que ele chegue no lugar adequado já passou. Eu quero trabalhar dentro do SIAC, que é o Sistema de Informações, que a gente de alguma forma centralize isso, né? Agora, essas campanhas, elas provavelmente teriam que ter tido uma interlocução conosco, né? Para que tenha aí sim tu trabalhar uma forma, um sistema de que haja a informação correta. Nós queremos, né, até a Cristina e o Ricardo estão aqui, nós queremos trabalhar na área da publicidade nessa linha de aproximação do Ministério Público, de aproximação da sociedade, de aproximação da comunidade. Mas isso nós ainda estamos trabalhando e vamos lançar ainda durante este ano. Aliás, a incompreensão às vezes cerca a própria instituição, porque tem Ministério Público do Estado, que é o caso, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar. E mais o de Contas. Tudo é Ministério Público, mas cada um com a sua atribuição. E, doutora Vanessa? Sobre um assunto de abrangência nacional muito debatido, eu quero a sua opinião sobre a reforma política. Sim. Eu acho que ela é a principal reforma. Eu acho que todas elas decorrem. Nós temos a tributária, mas a política é a mais importante. Porque, assim como ela está, e se a gente observar, assim, esses últimos casos de corrupção, todos eles em qualquer lugar, a grande maioria deles tem a ver com financiamento para a campanha eleitoral. Certo? Alguns ou em outro, aqui ao colar, é para locupletamento próprio. A grande maioria é para financiamento de campanha eleitoral. Então, isso está ligado exatamente no financiamento de campanha. Nós precisamos enfrentar isso. A sua posição é contra o modelo atual? Absolutamente contra. Especialmente esse que empresas fazem financiamentos de campanha. Eu não consigo imaginar uma empresa dando dinheiro para alguém e não estou questionando, eu estou falando genericamente, entendeu? E eu falo em defesa do político honesto. Em defesa do político honesto, que são a maioria.
Até porque a maioria desses casos, vocês vão ver, no fundo, tá a arrecadação de dinheiro para a campanha. Sabe por quê, Vanessa? Quem não tiver dinheiro para a campanha, terá dificuldades fantásticas de se eleger. Então é um ciclo permanente. Então me parece que é a mais importante de todas. Temos que tornar mais modesta a campanha. Muito. Eu acho que a primeira coisa é reduzir o custo e simplificar. Parar com grandes movimentos de publicidade, não. É eu aqui conversando, dando minhas ideias, indo e entregando o meu programa, visitando os eleitores, tendo espaço, que é concessão, espaço maior no rádio e na televisão, tem que ter espaço maior, e ele trocar as ideias, porque o candidato, seja onde for, ele precisa conversar com o eleitor, certo? Só que sem mirar bom. E aí tu fiscalizar, dá um limite pequeno, e depois um fiscaliza o outro. Se nós temos o mesmo limite, digamos, cada um de nós tem lá 15, 20 mil para gastar. Eu sei o que dá para fazer com isso cada um de nós. Tudo que passar daquilo, opa. E aí tem restrições sérias, né? Olha, violou, cassação, impugnação. Eu acho que é a primeira coisa para o Brasil começar a melhorar. Depois o resto é decorrência. Muito bem. 2,5 minutos a 3 minutos para a sua despedida neste primeiro encontro com Conversas Cruzadas nesta condição. O futuro promotor da infância e da juventude de Porto Alegre. Eu estou dizendo certo, né? Certo. O senhor termina o período de procurador-geral, já disse que está classificado como promotor da infância e juventude, já disse que não terá tempo de ser procurador. É verdade. A volta à planície está no seu horizonte. Está no meu horizonte. Primeiro agradecer a oportunidade, também no teu primeiro programa, após a minha posse, eu já estar aqui no programa especial. É importante para o Ministério Público ter esse espaço de diálogo, de importância. Te agradecer, agora estão aparecendo as fotos ali da posse ontem. A posse é representativa do quanto o Ministério Público é representativo pela quantidade de autoridades, de pessoas, de amigos que estavam lá. Eu assumo preparado para sair. Eu acho que isso é importante. Eu acho isso importante dizer, sabe, Brito? Por duas razões. Primeiro, eu acho que não é só o Ministério Público. Nenhum poder, nenhuma instituição tem dono. Nós não podemos dizer que somos democráticos e são sempre os mesmos. Não. Eu acho que nós temos que permitir oportunidade, novas visões. Eu estou tentando trazer uma nova visão que talvez não seja a melhor. Depois de mim vai vir outro, aproveitando aquilo que eu fiz, aperfeiçoando e dando um outro olhar. Eu acho isso importante. E a outra coisa é essa experiência que vai ser inovadora, não apenas para mim, como em geral, que é alguém ter sido procurador-geral e voltar a ser promotor. O que eu digo é o seguinte, com maior tranquilidade, o meu concurso é promotor de justiça. Eu sou promotor de justiça. Ontem eu recebi muitos elogios e muitas críticas por ter feito um discurso de promotor de justiça. Eu sou promotor. Essa é a minha missão, esse foi o meu concurso, é nisso que eu acredito. O senhor preside o órgão especial. Sim. E depois vai ter que bater na porta e pedir licença para entrar. Sim. Não, mas eu acho que isso também faz parte de uma nova compreensão. É metáfora. De uma nova compreensão. Eu, como presidente da associação, passei um pouco isso. Alguns não queriam que eu sentasse na mesa do conselho porque eu era promotor. E eu sou, sabe que eu sou eu sou o presidente da associação, eu não sou promotor. Não é essa a condição que eu estou aqui. Mas é uma coisa importante, e esse recado eu digo para todos que vêm depois de mim e que já saíram. Eu estou procurador-geral de justiça com muita honra, maior orgulho da minha vida. Agora, eu sou promotor de justiça. E a ideia de que a gente não perca esse olhar, esse sentimento, essa aproximação com os problemas, com os colegas, com a sociedade, é aquilo que faz com que nós, de alguma forma, toda a sociedade, que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia, queira experimentar pelo menos uma vez um procurador-geral que seja promotor de justiça. Vejo com muita tranquilidade essa situação. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a você que nos acompanhou. Este programa será reapresentado amanhã às 10h15. Obrigado, Vanessa, obrigado, Leonardo. Foi uma alegria tê-los comigo aqui no Conversas Cruzadas. Vem aí a reapresentação do TV Com 20 horas. Um detalhe, amanhã um Conversas Cruzadas especialíssimo. Amanhã é o Dia dos Namorados. Prepare-se para
ver com muito cuidado, com muita atenção, com a alma aberta, uma série de implicações que podem estar presentes no seu dia a dia, mas especialmente no Dia dos Namorados. É o que teremos amanhã. Você tem namorada? Você, Madalena, tem uma namorada? Você, João Carlos, tem um namorado? Pois é. E o João Carlos e a Madalena não namoram também? Tudo isso amanhã, no Conversas Cruzadas especial do dia 12 de junho. Muito obrigado, boa noite.